Baby, baby. Fala, galera do Rev Física! Como é que você tá, amiguinho? Maravilha? Vamos começar mais um episódio psicodélico aí. Vai lá, Filipão, roda a vinheta. E aí, galera, como é que vocês estão? Maravilha da natureza, coisa linda de Deus, vida louca aqui, ó. Então, moçada, nós vamos começar um tema muito psicodélico hoje, que é o tema de eletricidade. É, fofinho, eletricidade. De onde vem esse nome, Gansor? De onde vem eletricidade? Olha, lá nas antigueiras, lá nas Grécias, os caras perceberam que raspando uma resina que chama âmbar, é um treco meio uma borracha, meio marrom, podre, com a pelinha de carneiro. Eu sempre esqueço o nome da pele. Como que é pele de carneiro? É lã. Não é lã. Ah, foda-se. Aquele negócio lá do carneiro raspando ganhava a propriedade de atrair outras paradas. Como âmbar em grego é elétron, daí vem o nome eletricidade. É, fofinho, é o nome daquela parte que estuda os fenômenos elétricos. Meu, você acha que você depende da eletricidade? Você acha? Deixa acabar pra você ver qual é que é, fi. Nada funciona. Você nem ia tá vendo o papai aqui falando, tá ligado? Porque tudo depende de eletricidade, praticamente. Tudo! Tudo depende da eletricidade. Então nós vamos começar a estudar alguns conceitos sobre a eletricidade, fechou? Pra gente estudar esses conceitos, a gente tem que começar falando da matéria. É, meu amiguinho, ó. A matéria aqui, ó. Tudo que a gente conhece é feito por quem? Por Jesus? Por a natureza? Isso, mas tudo tem o quê? Tem átomos. É, meu amiguinho, átomo. O modelo de átomo mudou pra caramba durante a história, tá ligado? O mais interessante pra nós é esse modelo planetário aqui, ó. Aonde a gente tem um núcleo e em torno desse núcleo a gente tem outras partículas orbitando ali. O nome átomo, galera, ele vem de indivisível. Só que hoje a gente sabe que o átomo não é indivisível. Ele é feito por outras partículas. Que outras partículas são essas? Olha aqui, ó, voltando aqui a parada, olha o átomo ali, ó. Ele é feito basicamente dessas três partículas: os prótons, os nêutrons e os elétrons. É, meu amiguinho, os prótons e os nêutrons, galera, estão ali, ó, balançando aqui, ó, chacoalhando aqui, ó, no núcleo do átomo, ali, ó, no núcleo do átomo. Em torno do núcleo, nós temos a eletrosfera, que é onde vai estar o elétron ali, ó, dando um rolê, num lugar provável de ser encontrado. Aquela é a eletrosfera, meu amiguinho. Muito louco. Então, olha só, ali, ó, o átomo é um trem muito, mas muito vazio, tá ligado? É muito vazio. Você não tem noção, só pra gente ter uma ideia, só pra você ter uma ideia, Filipão. O átomo, se a gente fosse comparar com um estádio de futebol, com o Maracanã, aonde começa ali, ó, a parada, o jogo, seria o núcleo. A arquibancada seria a eletrosfera. E entre o núcleo e a eletrosfera não tem porra nenhuma. É vácuo, meu amigo. É, meu amigo, olha só que psicodélico como que é o átomo. É muito vazio, belezeira? Então, essas partículas que constituem o átomo, galera, a gente atribui uma propriedade a elas chamada carga elétrica. Carga elétrica é a propriedade que vai ajudar a gente a entender os fenômenos elétricos. Então, olha só, a gente atribui carga positiva para os prótons, dá uma olhada ali, para os elétrons a carga negativa, e o nêutron, ele não tem carga, ele não apresenta essa propriedade. Não quer dizer que não apresente outras propriedades, certo? A propriedade elétrica, ele não apresenta. Mas manjou? Na natureza, os átomos, eles são neutros, normalmente. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem o mesmo número de cargas positivas e negativas. Só que se você der um jeito de arrancar elétron ou botar elétron no átomo, ele vira um íon. É. E o íon, ele pode ser positivo, quando ele é um cátion, e quando ele é negativo, é um ânion, tá vendo? Quando tem um excesso de elétron,
ânion. Não é ânon, é ânion. E quando tira elétrons é cátion. Cátion. E a carga elétrica, galera, a carga elétrica elementar é esse valor que você está vendo aí, ó. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa é a carga elementar. O elétron tem a carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 19. O próton tem uma carga de mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E o nêutron tem uma carga mula. Não, mula não, nula. A mula sou eu que falei mula. Beleza? Então é isso daí. Interessante, lá mais pela física moderna, mais pra frente, o próton e o nêutron, ele é formado por outras partículas ainda menores, galera, chamadas de quarks. Quarks up e quarks down. São 6 tipos de quarks, mas os que formam os nêutrons e os prótons são esses caras. Só que a gente não encontra eles na natureza sozinho, tá ligado? Eles estão gruvinhados aí formando partículas. E o próton e o nêutron são formados por quarks. Já o elétron é formado por ele mesmo. Até que nos prove o contrário, ele é uma partícula elementar. Olha que interessante, pessoal, dá uma olhada nessa tabelinha aí que tá pequenininha, mas dá pra ver. A carga elétrica do próton e do elétron tem o mesmo módulo, uma é positiva, outra é negativa. Só que a massa do próton é quase 2.000 vezes maior do que a massa do elétron, sacou? Então o que acontece, galera? Quando a gente tem o átomo, mais de 99% da sua massa é concentrada no núcleo, sacou? Porque é ali que estão os prótons e os nêutrons, que são muito mais maçudos do que os elétrons que estão ali num rolê em torno do núcleo, sacou? Então essa é a parada. Muito bem, agora, vamos começar com as interações. As interações entre as partículas. Vamos começar assim, ó. O que acontece quando a gente aproxima duas cargas positivas e duas cargas negativas? A galera em geral tá ligado, né? Dá uma olhada aqui, ó. Quando a gente aproxima duas cargas positivas ou negativas, elas se repelem. Essa é a repulsão. E quando são opostos, os opostos se atraem. Isso é um princípio, galera. Um princípio que a gente observa na natureza. Da atração e da repulsão dependendo da carga elétrica. O nêutron, ele não interage desse jeito aí, tá ligado? O nêutron, ele não rola atração e repulsão com esses carinhas aí. Manjou? Muito bem. Agora, vamos pegar um corpo que é lotado de átomos. A gente pode eletrizar esse corpo, certo? A gente pode manipular. O que a gente pode manipular? O número de elétrons. Por quê? Porque o elétron está na eletrosfera. O próton e o nêutron estão grudados lá no núcleo. Aí vem uma pergunta, né? Vem uma pergunta. Pensou, o próton não repele o próton? Repele o próton? Como que eles estão no núcleo, mano? Então, lá no núcleo, lá naquela medida, lá naquela distância absurdamente pequena, existe uma outra força mais intensa, que é a força nuclear forte, que aí segura e ganha da repulsão da lei de Coulomb, beleza? Então, a força nuclear que dá a manutenção ali do núcleo. Quando esse núcleo vai ficando muito bitela, não dá conta de ter aquela estabilidade e vira aqueles elementos radioativos que você vai estudar lá em biologia. É química, seu burro. Beleza? Agora, voltando para um corpo, mais bitela. Como que a gente manipula aí essa parada? Pelos processos de eletrização. São 3 os processos de eletrização. Dá uma olhada aqui, ó. A eletrização por atrito, a eletrização por contato e a eletrização por indução. A gente vai ter uma aula só desses processos de eletrização. Só lembrando que o que manipula, o que vai de um pro outro quando a gente atrita, tá? Por contato, a indução, para cá, para aquele, para lá, é o elétron. Quem caminha é o elétron, belezeira? Quem tem a condição de caminhar é o elétron. E aí, manipulando o número de elétrons, colocando ou retirando ali nos processos de eletrização, a gente pode ver quanto que é a carga elétrica do corpo. Como que a gente determina a carga elétrica do corpo? Dá um look aqui, ó, dá um look. Suponha esse corpo negativo, tem 5 elétrons a mais, certo? Cada um desses elétrons tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19. Então ele tem um excesso de 5 vezes isso, sacou? Se você tira elétrons, ele tem uma falta.
Então aquele valor da carga ali, ó, tá vendo ali, ó, Qzão é igual a Eninho VZ? Essa é a carga do porco, não, do corpo, que é a diferença entre o número de cargas positivas e negativas, beleza? Vezes a carga elementar, que é o Ezinho ali, sacou? Então essa é a parada de como se determina a carga elétrica de um corpo. Muito bem, agora, tem materiais que isso é fácil de acontecer, que rola fácil, né? Que o elétron caminha fácil, de boa, que as partículas caminham fácil, de boa. E tem os caras que não deixam, ou melhor, que atrapalha, que dá dificuldades. É aí que a gente define os materiais que são condutores e os materiais que são isolantes. Então dá uma olhada aqui, ó. O que são os materiais condutores, fofinhos? São aqueles materiais em que as cargas elétricas se movimentam facilmente por eles, sacou? São, em geral, os metais, que apresentam na sua estrutura elétrons livres. Você dá a condição da parada andar para lá e para cá, ela anda para lá e para cá de boa, belezeira? São esses materiais que são os condutores. Tem soluções iônicas, soluções salinas, né? Gases ionizados também são condutores. Mas o exemplo máximo, nossa, coceira no dedo, exemplo máximo de condutores são justamente os metais, certo, Filipão? Justamente os metais. Agora, tem os materiais que são isolantes. Os materiais que são isolantes, que dificultam o movimento das cargas, sacou? Dificultam, não é que não vai acontecer. Então, olha só, tem poucos elétrons livres, tá vendo? Tem poucos elétrons livres, dificulta, dá uma resistência à passagem da corrente elétrica. E aí tem alguns exemplos, o ar seco, plástico, madeira, essa parada toda. Aí você tá vendo ali um rainho, olha lá, descarga atmosférica. Meu amigo, minha amiga, mancebinho, mancebinha. Olha só, o ar, graças a Deus, ele é isolante. Imagina você passar do lado da tomada e tomar um tranco, levar um choque. O ar, ele é isolante. Mas tem uma situação, mano, que quando vai ficando muito brutal, que não tem como segurar a carga de movimentar. Quando acontece uma descarga atmosférica, um raio, né, né, porque o raio e o barulho vem junto, viu, Filipão? Ali, ó, esquentou o ar, expandiu, viu o relâmpago, prepara, porque vai vir burdoada. É o brrr do trovão. Então, o ar virou condutor na marra, na base da porrada, certo? É aí que rola a descarga atmosférica. Muito bem. Agora, quando a gente tem um movimento ordenado de cargas, a gente tem a corrente elétrica. Certo, galera? É um movimento ordenado de cargas elétricas. Quando a gente monta um circuito, né? Quando a gente monta um circuito que tenha uma bateria, uma pilha, tipo essa daqui, ó, ou uma pilha dessa aqui, ó, e fecha o circuito e liga com o interruptor, a gente vai acionar um aparelho. Aqui uma lâmpadazinha. Eu tive uma ideia, Mr. Bean. Então, olha só, quando a gente liga, dá a condição de se formar um movimento ordenado de cargas, a gente tem a corrente elétrica, certo, galera? Olha só, a corrente elétrica, ela pode se formar pelos metais, por conta dos elétrons livres. A gente tem soluções salinas, gases ionizados, enfim, são materiais que existe a possibilidade de formar a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas. Dependendo do material, a carga pode ser o elétron ou podem ser íons, tá vendo? Então olha só, aqui eu vou colocar para vocês um fio metálico, certo? Quando a gente estabelece essa voltagem, né? Quando a gente pega essa diferença de potencial, a gente vai formar a corrente elétrica, o movimento ordenado das cargas. No caso de metais, quem se movimenta é o elétron. Só que a gente vai adotar o sentido convencional da corrente elétrica do positivo para o negativo. Isso tem a ver com o campo elétrico que se forma dentro do fio ou dos materiais quando a gente estabelece a voltagem. Campo elétrico que você vai estudar em outra aula, tá? Que é sempre do positivo para o negativo. Então, convencionalmente, a gente adota o sentido
positivo, como se fosse um movimento de cargas positivas, que se dane o movimento do elétron. Ah, Ganso, ô louco, mas aí só tá andando elétron. Pega uma solução salina igual essa daí, joga sal lá, vai ter cátions e ânions, os cátions vão pro lado, os ânions vão pro outro. E aí, qual que é o padrão? O que nós vamos convencionar? Isso mesmo, do positivo pro negativo, certo? Essa é a parada da corrente elétrica, fechou? Quando a gente vai calcular a intensidade dessa corrente elétrica, basta eu pegar aquela carga que passou ali em um certo tempo. Aí a gente tem a intensidade média da corrente. E a razão entre o Coulomb e o segundo é o que a gente chama de ampere. Quando a gente fala intensidade da corrente, é em ampere, sacou? E também podemos determinar com essa paradinha, com essa expressão aí, manjou? Então, toda vez que a gente tem um aparelho funcionando, galera, a gente tem uma corrente elétrica passando por ele. É a corrente elétrica que leva a energia que veio lá da bateria, lá da pilha, lá da tomada, lá da onde tem energia elétrica, Sérgio? Sérgio, certo? É isso aí. Então, ó, um circuitinho aqui completo, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Não encana com o movimento do elétron. É o sentido convencional do positivo pro negativo. Limpou, ligou, ligou a lâmpadazinha ali e o pau torou. Belezeira? Muito bem. Para arrematar a parada, galera, a gente vai falar de dois efeitos importantes quando se forma a corrente elétrica por algum lugar. São os efeitos fisiológicos e os efeitos térmicos. Olha só aqui, ó. Quando passa uma corrente elétrica por você, meu amiguinho, você toma um choque. Quando passa a corrente elétrica por algum material, ele pode esquentar. A gente usa pra caramba, não o choque, né? Porque ninguém quer ficar tomando choque aí, tomando tranco. Quando a gente toma um choque, o nosso sistema nervoso trava a parada. E isso é perigoso pra caramba. Se passa perto do teu coração, meu amigo, ele sofre um tranco, ele pode começar a bater fora do bumbo. E se ele bater fora do bumbo, você morre. E não tá certo isso. Tem até o reset, né, que nego dá lá no desfibrilador, mas aquilo é controlado. Você tomou um choque muito bruto, é perigoso você morrer, aquele tranco. Você já tomou um choque? Você já tomou um choque, Filipão? Já? Então, não dá uma moleza assim depois, assim? Não é porque você leva um tranco, né, meu? Dá um barato ali, né? Eu tô soltando tanto pum aqui que tá feio o negócio. Mas enfim, e o efeito térmico é quando esquenta. A gente vai estudar um elemento do circuito que é o resistor que esquenta. E aí a gente usa o efeito térmico. Tem outros efeitos também, né? O efeito magnético, o efeito de quebrar, ionizar as coisas, mas não importa. Essa é a parada do começo da eletricidade. Fechou, galera? Então tamo junto, até a próxima aí. Vamos nessa que é bom a beça e valeu! Física, aqui, a física é pesada.